Olá, alunos dos 8º anos da Escola Municipal João Salto. Vamos para mais uma semana de atividades. Eu sou Keila, professora de Ciências, e vou auxiliá-los no cronograma da apostila de Ciências, atividade 2, página 10. Vocês vão encontrar a célula animal, suas partes, e o vamos praticar com 3 questões. Para iniciarmos a aula sobre célula animal, eu coloquei alguns modelos práticos, né, com materiais reciclados, para que fique mais próximo da nossa realidade, porque a célula ela é a menor estrutura, como nós vimos, né? Microscópica. E para que a gente possa chegar mais próximo daquilo que é abstrato, então eu tentei trazer mais perto de nós, né? Alguns exemplos aí práticos. Então, vocês estão vendo aí 3 exemplos, né? A montagem da célula com massinha, com materiais reciclados, com gel. O que os alunos têm, eles na verdade montam, né? Trazem para a sala de aula ou montam em casa e sai uma aula prática legal e divertida. Nada impede que vocês, na verdade, depois dessa aula, montem a sua célula em casa e possam mandar pelo WhatsApp também a imagem, né? Tirem uma foto que vocês fizeram, a célula animal também, com material reciclado que vocês têm em casa, tá? Então, para iniciarmos, lembre-se que todo ser vivo é constituído de células. E na aula anterior, nós vimos que ela é a unidade estrutural do ser vivo. Então, hoje, nós iremos falar das células animais. E as principais características, né, são que elas são eucariontes, né, possuem, na verdade, uma estrutura organizada, ela é envolvida por uma membrana plasmática, e no seu citoplasma, nós encontramos aí inúmeras organelas que desempenham funções específicas. Então, nós temos 3 partes principais: a membrana plasmática, o citoplasma e a questão do núcleo. Vimos também na aula passada, né, que essas células elas originam tecidos e órgãos e apresentam funções complementares. Então, agora nós vamos ver no próximo slide as partes da célula e suas funções. Então, nesse slide, vocês estão vendo uma imagem da célula, né, para que vocês possam acompanhar com suas partes, e nós temos aí a função de cada uma delas. Então, eu peço para que vocês olhem no desenho, acompanhem aquilo que eu estou explicando, falando, que eu estou destacando como ponto principal e importante, e vocês vão acompanhando também. Então, a primeira estrutura que vocês têm que encontrar aí é a membrana plasmática, né? Então, a membrana plasmática ou membrana celular, como ela é chamada, né? Ela é uma estrutura celular fina e porosa. Ela possui a função de proteção da célula. E a membrana plasmática atua como um filtro, né? Ele permite a passagem de substâncias pequenas, né? E impedem, dificultam também a passagem de substâncias de grande porte. Então, eu falo que ela funciona como se fosse um portão da nossa casa, né? Eu seleciono aquilo que eu entra, que sai, entra e sai, tá? Então, aí nós damos o nome dela de permeabilidade seletiva, porque ela vai selecionar aquilo que entra. É um filtro, ela vai filtrar essa passagem de substâncias pequenas, né, e impedem aí a passagem de substâncias grandes. O citoplasma é a região toda do meio que vocês estão vendo aí no desenho, né? A parte azul que vocês estão vendo. É a porção mais volumosa da célula, onde são encontradas as organelas celulares. O citoplasma ele é preenchido por uma matriz viscosa e semitransparente, o hialoplasma ou citossol.
As organelas são pequenos, né, órgãos da célula, e cada organela ela tem uma função diferente e específica. Cada uma tem a sua função, né, dentro da célula. E o núcleo celular, que vocês estão vendo, é o centro, né, de tudo aí. Representa a região de comando das atividades celulares. No núcleo encontra-se o material genético do organismo, o nosso DNA. E é no núcleo que ocorre a divisão celular, um processo importante para o crescimento e reprodução das células. Então, nesse primeiro slide, vocês estão vendo as 3 partes principais da célula: a membrana plasmática, que é todo o envoltório, o citoplasma, que é a região do meio da célula, onde estão as organelas, e o núcleo, que é a parte central, ele que comanda todas as atividades e é onde estão o nosso material genético, né? O material genético dessa célula animal. Dando continuidade nas organelas celulares, vocês estão vendo agora as mitocôndrias. Então, as mitocôndrias, a sua função é realizar a respiração celular, que produz a maior parte da energia utilizada nas funções celulares. Então, a função da mitocôndria é realizar a respiração da célula. Outra organela fundamental é o retículo endoplasmático, e ele divide em 2 tipos: retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático liso, ele é responsável pela produção de lipídios, que irão compor a membrana celular. E o retículo endoplasmático rugoso tem como função realizar a síntese proteica, ou seja, a síntese de proteínas. Então, nesse slide nós temos tanto a mitocôndria quanto o retículo endoplasmático. 2 tipos do retículo endoplasmático, liso e rugoso. O liso é responsável pela produção de lipídios e o retículo endoplasmático, ele é responsável pela síntese de proteínas. Nesse slide, vocês estão vendo ainda as organelas citoplasmáticas para que a gente possa finalizar. Então, nós temos aí complexo de Golgi, que as principais funções do complexo de Golgi são modificar, armazenar e exportar proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Então, aquelas proteínas que são fabricadas no retículo endoplasmático rugoso que nós vimos, elas são modificadas, armazenadas e transportadas pelo complexo de Golgi, que também pode ser chamado de complexo golgiense, como vocês estão vendo no desenho acima. Outra organela são os lisossomos. Eles são responsáveis pela digestão intracelular, dentro da célula. Essas organelas atuam como sacos de enzimas digestivas, digerindo nutrientes e destruindo substâncias não desejadas. Então, ele funciona, na verdade, com a responsabilidade de digerir, né, tudo aquilo que está dentro da célula, que são os nutrientes, e destruindo substâncias que não são boas para as células, que não são desejadas para a célula. Outra organela são os ribossomos. A função deles é auxiliar a síntese de proteínas nas células. Então, eles que ajudam a fabricação dessas proteínas da célula. E por último, vocês estão vendo os centríolos, que os centríolos são estruturas que auxiliam na divisão celular, ou seja, na hora que a célula se divide, quem auxilia essa divisão são os centríolos. Olhando o desenho, vamos fazer um pequeno resumo. Primeiramente, a membrana plasmática, ela tem a função de proteção e filtra a passagem de substâncias. Ela é chamada de permeabilidade seletiva. O citoplasma é a região do meio, aonde se encontra um líquido, né, chamado hialoplasma, onde estão mergulhadas organelas citoplasmáticas, cada uma com funções específicas. O núcleo é a parte central, a região de comando das atividades celulares, aonde está todo o material genético, o DNA. As mitocôndrias, elas são responsáveis pela respiração celular.
retículo endoplasmático, ele é responsável tanto pela produção de lipídios quanto pela produção de proteínas. O retículo endoplasmático liso, produção de lipídios. O retículo endoplasmático rugoso, produção de proteínas. O complexo de Golgi, a função dele é modificar, armazenar e exportar essas proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso. O lisossomos é responsável pela digestão da célula, digerindo nutrientes e substâncias que não são desejadas, né? E o ribossomos, a função dele é auxiliar na produção de proteínas da célula. E centríolos é onde ele auxilia na divisão da célula. Logo embaixo vocês estão vendo uma exposição de várias células animais. Fica aí então a dica para vocês, quem quiser montar a sua célula e enviar depois a foto pelo grupo do WhatsApp para ficar mais de perto, né, com a parte prática, pode enviar também para que a gente possa ver. Desejo para vocês uma ótima semana, bons estudos, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Um abração a todos.